Prepare-se para ganhar a resposta definitiva para a pergunta que todos nós já fizemos. Nós viemos dos macacos? E se eu te dissesse que a imagem mais famosa da evolução humana, aquela que está em livros, camisetas, em toda a internet, está completamente errada? E que a resposta para a nossa origem não é uma linha reta, mas uma árvore genealógica vasta, cheia de reviravoltas, com mais galhos perdidos do que podemos imaginar. Hoje, vamos embarcar na maior de todas as jornadas. Não para as estrelas, mas para o passado profundo, para a encruzilhada da evolução onde o nosso destino foi selado. Esqueça o sim ou não simplista. A verdade é muito mais incrível. Vamos direto ao ponto e quebrar o maior mito de todos. A pergunta, nós viemos dos macacos? Está mal formulada. A resposta curta e grossa é: não. Nós não evoluímos de nenhuma das espécies de macacos ou chimpanzés que existem hoje. Pensar assim é como dizer que você veio do seu primo. Você não veio do seu primo. Vocês dois têm os mesmos avós. E é exatamente assim que a evolução funciona. Nós, Homo sapiens, e os chimpanzés e bonobos modernos, nossos parentes vivos mais próximos, compartilhamos um ancestral em comum. Uma espécie de primata que viveu há milhões de anos e que não era nem um chimpanzé nem um humano. Em algum momento do passado profundo, a população dessa espécie ancestral se dividiu em pelo menos dois grupos. A genética moderna, através de estudos comparativos de genomas liderados por instituições como o Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, estima que essa separação ocorreu entre 6 e 8 milhões de anos atrás. Um grupo seguiu um caminho evolutivo que, ao longo de milhões de anos de seleção natural, deu origem aos chimpanzés e bonobos de hoje. O outro seguiu um caminho diferente, um caminho que eventualmente nos levou até aqui. Pense nisso como uma árvore genealógica. O ancestral em comum é o tronco principal. A partir dele, dois galhos principais se separaram. O galho Pan, que leva aos chimpanzés, e o galho Hominine, que leva a nós. Nós estamos na ponta de um desses galhos e os chimpanzés na ponta do outro. Somos parentes próximos, como o DNA que é, segundo esses mesmos estudos, cerca de 98,8% idêntico. Mas um não veio do outro. Somos linhas evolutivas irmãs, que não se cruzaram por milhões de anos. Para encontrar o momento dessa separação, precisamos viajar no tempo e no espaço. Nossa história começa na África, o berço indiscutível da humanidade, durante o final do período Mioceno. Naquela época, grande parte do continente era coberta por florestas tropicais densas e contínuas. Nossos ancestrais primatas viviam nas árvores, adaptados para uma vida de escalar e se balançar, uma existência arborícola. Mas o planeta estava mudando. Forças tectônicas poderosas começaram a esticar e a rasgar a crosta terrestre no leste do continente, um processo que eventualmente criaria o Grande Vale do Rift, uma cicatriz geológica visível do espaço. Essa barreira geológica massiva alterou os padrões climáticos de forma dramática. O oeste permaneceu úmido, preservando as florestas, mas o leste, a sombra das novas montanhas, começou a se tornar progressivamente mais seco e sazonal. As florestas tropicais encolheram, fragmentaram-se e deram lugar a um novo e desafiador ambiente, a savana, um mosaico de florestas abertas e vastas pastagens. Essa mudança foi uma catástrofe para muitas espécies, mas para outras foi uma oportunidade. Para os nossos ancestrais que viviam no leste, o chão da savana era um lugar novo e perigoso, cheio de predadores como felinos dentes de sabre e hienas gigantes, mas também era cheio de novas fontes de alimento, como raízes, tubérculos e carcaças de animais. E foi aqui, nesta arena de perigo e oportunidade, que a primeira grande adaptação da nossa linhagem surgiu. Uma adaptação que nos define até hoje e que marca o início do nosso galho na árvore da vida, o bipedalismo, o ato de andar sobre duas pernas. Por muito tempo, a ideia popular era que o cérebro grande veio primeiro, que nossa inteligência foi o que nos tornou humanos. Mas as evidências fósseis nos contaram uma história diferente e muito mais interessante.
A primeira coisa que nos separou dos outros primatas foi a nossa postura. E a evidência mais antiga e espetacular disso vem do Chad, no coração da África. Em 2001, uma equipe liderada pelo paleontólogo francês Michel Brunet descobriu um crânio fossilizado de quase 7 milhões de anos. Ele foi apelidado de Tuumai, que significa esperança de vida na língua local. Tuumai, da espécie Sahelanthropus chadensis, tinha um cérebro minúsculo, com cerca de 350 centímetros cúbicos, o mesmo tamanho de um chimpanzé. Seus dentes e sua face eram uma mistura de traços primitivos, mas ele guardava um segredo revolucionário na base de seu crânio, o foramen magnum, o buraco por onde a medula espinhal se conecta ao cérebro. Em quadrúpedes, como os chimpanzés que andam sobre os nós dos dedos, esse buraco é posicionado na parte de trás do crânio, em ângulo. Em Tuumai, ele estava posicionado diretamente embaixo do crânio, de forma central. Só existe uma razão para essa anatomia. Ele mantinha a cabeça erguida e equilibrada sobre uma coluna vertical. Tuumai andava sobre duas pernas. Por que essa mudança foi tão importante? Andar ereto na savana liberou as mãos, que antes eram usadas para locomoção, para um universo de novas possibilidades. Carregar comida para lugares seguros, carregar ferramentas e, crucialmente, carregar bebês indefesos. Estar de pé deu a ele uma visão mais alta para avistar predadores por cima do capim alto. E, como estudos de biomecânica demonstram, é uma forma de locomoção muito mais eficiente em termos de energia para cobrir longas distâncias, algo essencial na savana esparsa. Foi uma aposta arriscada, que nos tornou mais lentos e instáveis, mas que valeu a pena. Tuumai e outros contemporâneos, como o Orrorin-tugenensis do Quênia, foram os pioneiros. Eles não eram humanos, mas deram o primeiro passo literal no caminho que nos levaria à humanidade. Andar sobre duas pernas foi a primeira grande revolução da nossa linhagem. Pensando nos perigos da savana, o que você acha que foi mais impactante nessa mudança? A capacidade de carregar coisas com as mãos livres ou a de enxergar mais longe para evitar predadores? Deixe sua opinião aqui embaixo. Após milhões de anos de experimentação evolutiva com diferentes tipos de bípedes, um novo grupo de hominíneos emergiu e dominou a paisagem africana por mais de 1 milhão de anos, os Australopithecus. E a estrela indiscutível desse grupo é Lucy. Descoberta em 1974 por Donald Johanson, em Adar, na Etiópia, o esqueleto de Lucy, uma Australopithecus afarensis de 3,2 milhões de anos, nos deu um retrato incrivelmente detalhado de como era a vida nessa fase crucial da nossa evolução. Lucy era pequena, com pouco mais de 1 metro de altura. Seu esqueleto do pescoço para baixo era uma mistura fascinante do velho e do novo. Sua pelvis era baixa e larga, e o ângulo de seu fêmur em relação ao joelho era muito semelhante ao nosso. Características inequivocamente adaptadas para andar ereto de forma eficiente. As famosas pegadas de Laetoli, na Tanzânia, preservadas em cinzas vulcânicas há 3,6 milhões de anos por Mary Leakey, confirmam isso de forma espetacular. Elas mostram 2 ou 3 indivíduos da espécie de Lucy caminhando juntos, sobre duas pernas, com um passo quase moderno. Mas Lucy não havia abandonado completamente o passado. Seus braços eram longos em proporção às pernas, e seus dedos das mãos e dos pés eram longos e curvos, traços perfeitos para agarrar galhos. Isso nos diz que, embora fossem bípedes eficientes no chão, eles ainda passavam muito tempo nas árvores, provavelmente para colher frutos, para fugir de predadores e para dormir em segurança à noite. Lucy vivia uma vida híbrida entre 2 mundos, o chão da savana e a segurança das árvores. E seu cérebro ainda era pequeno, com cerca de 450 centímetros cúbicos, apenas um pouco maior que o de um chimpanzé. Ela e sua espécie eram a prova de que o bipedalismo precedeu em muito o grande cérebro. Mas a sua linhagem estava se preparando para a próxima grande revolução. Por volta de 2,5 milhões de anos atrás, algo mudou.
o clima da África ficou ainda mais seco e instável, e a competição por alimentos vegetais se tornou feroz. Foi nesse cenário de pressão que um novo gênero surgiu, um gênero ao qual pertencemos, o gênero Homo. O primeiro membro conhecido é o Homo habilis, o homem habilidoso. Encontrado em locais como a Garganta de Olduvai, na Tanzânia, pelos lendários Lewis e Mary Leakey, o habilis tinha um cérebro visivelmente maior que o de Lucy, ultrapassando 600 centímetros cúbicos. E junto com seus fósseis, encontramos a chave para essa mudança: as primeiras ferramentas de pedra da indústria olduvaiana. Eram seixos lascados de forma simples para criar uma borda afiada, mas representam uma revolução cognitiva sem precedentes. Pela primeira vez, um ancestral nosso estava planejando, visualizando uma ferramenta dentro de uma rocha, selecionando o material certo e executando uma sequência complexa de ações para criá-la. Essas ferramentas abriram um novo e rico cardápio. Elas permitiram que o Homo habilis fizesse algo que seus predecessores não podiam: processar carcaças de animais deixadas por grandes predadores. Com as lascas afiadas, eles podiam cortar a pele grossa e a carne. Com as pedras maiores, eles podiam quebrar os ossos para acessar o tutano, uma fonte de gordura e calorias incrivelmente rica e protegida. Mais carne e gordura na dieta significava mais energia. E essa energia extra alimentou o órgão mais faminto do corpo, o cérebro, que consome 20% da nossa energia. Iniciou-se um ciclo de retroalimentação positiva. Cérebros maiores criavam ferramentas melhores, que davam acesso a mais comida de alta qualidade, que por sua vez sustentavam cérebros ainda maiores. O gênero Homo nasceu. O próximo passo nessa saga foi dado por um dos humanos mais bem-sucedidos de todos os tempos, o Homo erectus. Surgindo há quase 2 milhões de anos, o erectus era diferente. Era alto, com pernas longas e braços curtos e proporções corporais muito semelhantes às nossas. O famoso esqueleto do menino de Turkana, do Quênia, mostra um jovem que, se fosse adulto, teria mais de 1,80 m de altura. Seu cérebro era muito maior, chegando a 900 centímetros cúbicos, e suas ferramentas, da indústria acheuliense, como um machado de mão em forma de lágrima, eram muito mais simétricas, padronizadas e complexas, indicando um novo nível de planejamento e pensamento abstrato. O Homo erectus foi um mestre da adaptação. Ele foi o primeiro a perder a maior parte dos pelos corporais e a desenvolver a capacidade de suar eficientemente, tornando-se um corredor de resistência formidável, capaz de caçar perseguindo presas até a exaustão sobre o solo africano, uma técnica conhecida como caça de persistência. E ele dominou uma força da natureza que mudou tudo: o fogo. Evidências de fogueiras controladas, como as encontradas na caverna de Wonderwork, na África do Sul, datam de mais de 1 milhão de anos. O fogo fornecia calor, proteção contra predadores, um local social para o grupo se reunir e, crucialmente, a capacidade de cozinhar. Cozinhar os alimentos os torna mais fáceis de digerir, libera muito mais nutrientes e mata parasitas. O tempo gasto mastigando foi drasticamente reduzido e a energia ganha foi imensa. Armado com essa tecnologia, um corpo adaptado e um cérebro maior, o Homo erectus fez o que nenhum hominíneo antes dele havia feito. Ele saiu da África. Durante um período de 1,5 milhão de anos, ele se espalhou pela Ásia, chegando até a China e a Indonésia, e pela Europa. Ele foi o primeiro verdadeiro humano global, o pioneiro que provou que nossa linhagem não estava mais presa a um só continente. O caminho para o Homo sapiens estava traçado. 2 revoluções definiram o Homo erectus: ferramentas de pedra avançadas e o domínio do fogo. Na sua opinião, qual dessas 2 inovações foi mais importante para a nossa jornada de conquista do planeta? Deixe sua opinião nos comentários. Então nós viemos dos macacos? Não. Nós e os macacos modernos compartilham um ancestral comum, e a partir daí seguimos caminhos evolutivos radicalmente diferentes. Nossa jornada não foi uma linha reta, mas uma árvore cheia de galhos, muitos dos quais acabaram em um beco sem saída. Foi uma história de adaptação,
de desafios e de inovações que nos definiram. O passo corajoso para o chão da savana, a libertação das mãos, a invenção das ferramentas, o domínio do fogo e o crescimento de um cérebro capaz de imaginar, planejar e cooperar. Cada fóssil, cada ferramenta de pedra é um capítulo dessa incrível saga. E se você quer ganhar mais conhecimento sobre a nossa incrível jornada e os mundos perdidos que nossos ancestrais habitaram, então você está no lugar certo. Continue essa exploração com a gente. Inscreva-se no canal Extinto Doc e ative o sininho para não perder nenhum capítulo do nosso passado. Deixe seu like se essa história mudou sua visão sobre nossas origens. E compartilhe esse vídeo com todos que já se fizeram a grande pergunta: de onde viemos? Sua interação é o combustível que nos permite continuar desvendando a maior de todas as histórias. Obrigado por assistir e até a próxima!